A gente já fez várias versões de... No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Microsoft AIM Framework, memória e SQL Server. Como é que cria um provedor de histórico usando o SQL Server e como é que você conecta ele ao seu agente. Esse vídeo foi feito baseado num artigo do Chris Norring no Microsoft Developer Community Blog, que o Rafael dos Santos me passou, e eu achei bem legal porque ele é feito em Python. A gente vai fazer a portabilidade dessa demo para .NET utilizando a mesma lógica, né? Fazendo um e-commerce de vendas de jaqueta. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. Eu sou Carlos Machel, deixa o like no vídeo, por favor. Deixa um comentário caso você queira. Me procura nas redes sociais, no LinkedIn principalmente. E se inscreva no canal caso você não seja inscrito. A gente tem vídeo toda terças e quintas-feiras. Tem lives a cada 15 dias. Tem webinars. Tem várias coisas gratuitas para vocês sobre o universo da Microsoft, Azure, IA. E na descrição do vídeo vai ter o link para o nosso canal do WhatsApp, né? Uma comunidade do WhatsApp que está sempre movimentada, a galera está tirando dúvida, está trocando ideia. Então, bora lá. Bom, o agente que não esquece. Então, a gente vai ver como é que a gente adiciona essa memória persistente numa mesma sessão, né? Aqui tá meio errado, tem que alterar, que é entre sessões. Na verdade, ele é uma mesma sessão. Então, quando a gente até trabalhou com algumas memórias que funcionam entre sessões, inclusive usando o Microsoft Foundry Memory, né? Foundry Memory, isso. E aí, o agente que não esquece. Então, como é que a gente faz para adicionar memória persistente numa mesma sessão, na verdade? Então, você para o processo, você quer continuar aquela conversa, você consegue conversar. Tem como a gente fazer entre sessões, que é o que a gente já fez, por exemplo, com Foundry Memory, ou com a implementação do AI Context Provider, que a gente adicionou um contexto a mais que salvava as preferências do usuário, né? Nesse exemplo aqui, a gente vai estar usando o SQL Server para salvar o histórico das conversas, tá? Essa é a ideia. E é baseado no artigo que eu falei mais cedo. Então aqui eu sou o Carlos Machel, meu LinkedIn é o QR Code aqui caso você queira me adicionar, né? Então eu estou sempre postando coisas dos vídeos, das palestras que eu estou fazendo, então me segue lá. Então aqui a ideia é, segunda-feira você conta, você vai tentar voltar para aquela conversa, então você não conseguiu terminar na segunda-feira, você quer voltar para aquela conversa, quarta-feira o agente já não consegue voltar para aquela conversa, ela não é salva, né? Então essa é um problema sério, né? E que a gente soluciona geralmente com conversation ou salvando de alguma outra maneira, mas você quer salvar esse cara no seu SQL. Então você consegue ter esse controle, no Microsoft AIM Framework fazendo o History Provider. Ele é baseado no artigo da Microsoft Tech Community, esse artigo aqui, tá? Então é Give Your E-Commerce App a Memory, Adding Agents that Actually Remember Your Customer, do Chris Norring. Então ele é feito em Python, ele é sobre um e-commerce de jaquetas, né, que faz o exemplo das conversas, e a ideia aqui é trazer essa mesma implementação para .NET. Então aqui você vê a mesma loja de jaqueta do artigo. Então a gente tem categoria, cor, material, estilos, mesmos eixos de gosto do artigo. Então é a diferença, né? Então no artigo ele usa o Steve e a Marla para fazer os exemplos. Qual é a nossa arquitetura que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar com um console app, um console .NET, que tem acesso a um chat client agent, usando o provedor do Foundry. A gente está criando um project client que acessa o SQL Chat History Provider. Esse SQL Chat History Provider vai acessar o SQL Server usando o Ent Framework. Então ele vai salvar e vai buscar as informações. Tá? Basicamente é isso. Então tem as comparações aqui do artigo e do nosso projeto. Então aqui o Base History Provider, Chat History Provider. Então você tem um Get Message e Save Message, é a implementação que a gente tem no nosso Chat History Provider.
A diferença também aqui é que a gente tem no .NET, a gente tem esse state bag, que o Agent Session salva as informações do Session ID nesse state bag. O .NET ele já tem uma classe implementada para Cosmos DB, que é o Cosmos Chat History Provider, ele já vem implementada. A gente está adicionando uma específica para SQL Server, que é o SQL Chat History Provider. Então ele vai ter essa implementação que vai fazer o Provide Chat History, em que a gente vai buscar as chamadas, as mensagens e vai retornar os chat messages. E também tem o Store. Então no final da conversa, no final de cada pergunta e resposta, ele adiciona uma informação no banco de dados. Então essa é a ideia pra gente. E aí a gente está usando sempre SQL e Link para poder fazer a busca das nossas sessões, da nossa tabela, das nossas mensagens e tudo mais, né? Então aqui a gente vai fazer a nossa demo. A demo vai ser sair, voltar, ele lembra. Então a gente faz o login com o Steve, conta o gosto e sai. E depois a gente volta e faz a informação para poder pedir a recomendação. É a mesma ideia com a Marla, tá? Essa é a coisa. Vamos para a demo. Bom, a demo aqui, os slides vão estar aqui, tá? Então o index.html, se você quiser dar uma olhada. A gente tem duas env, né? Dois env sample example, e tem esse env sample aqui. Esse aqui é com a senha do seu Docker Compose aqui, tá? E esse env sample aqui é com a sua URL do Foundry, qual o nome do modelo que você fez o deploy e sua connect string para você usar no projeto. Então essa é a ideia. Como é que a gente está nosso código? Math Video 30, né? Esse jacket concierge, para poder ajudar a gente a escolher uma jaqueta, e que é seguindo a lógica do projeto lá. Voltando para o nosso CS Project, né? Deixa eu pegar aqui. Eita. Aqui. A gente está usando o .env.net para poder carregar nossas variáveis de ambiente, Microsoft NGTI Foundry para poder trazer a biblioteca do Microsoft NGTI e as extensions do Foundry, Microsoft Framework SQL Server e o Azure Identity para o nosso login. Tá? Então esse é o que a gente precisa de bibliotecas. Como é que vai funcionar o nosso código? A gente carrega aqui variáveis de ambiente, pega essas variáveis, então a gente precisa do endpoint do Foundry, o modelo, o nome do nosso modelo, então é o GPT-5 Mini, por exemplo, a nossa connect string do banco de dados. Carrega o banco, carrega o esquema, carrega os dados, o nosso seed e a gente vai selecionar, fazer o login aqui, imitar um login. A gente vai buscar o usuário, vai buscar a Session ID, vai buscar as últimas mensagens e vai trazer aqui se já existiu ou não. Como é que a gente cria o nosso agente? Né? A gente tem um AI Project Client, que a gente passa o nosso Founder Endpoint e a Credential. A Credential aqui, eu estou usando o Azure CLI Credential, então você tem que ter uma subscription, um recurso do Foundry e dar um AZ Login para poder logar na sua subscription. E aí aqui é o client.getProjectOpenAI getProjectResponseClient asChatClient with Stored Output Disabled. Por que isso aqui? Só para vocês entenderem. Se você tentar rodar direto com o seu Response API, ele vai dar erro, porque ele automaticamente cria um Conversation ID. Então quando você vai fazer o seu Agent Session, ele vai tentar fazer o Conversation ID do Foundry. Então aqui você tem que botar esse cara para poder ele fazer o desabilitar, né? Eu imagino que deva mudar isso aqui, deve ter depois alguma variável aqui no Get Project Response Client, porque isso aqui está em preview ainda, tá? Mas a ideia aqui é para você falar assim, olha, eu quero usar o AI Project Client como provider, que é o Foundry, mas eu quero usar o Project Response Client, mas eu não quero usar o servidor do Foundry para poder guardar as minhas conversas. Eu quero fazer isso aqui eu mesmo. Então a gente vai fazer isso usando o nosso provider. Então aqui na hora que eu crio o AI Agent, Chat Client as AI Agent, passando as opções, onde eu passo o nome,
o nosso Chat History Provider, onde a gente passa o SQL Chat History Provider, passando a Connect String. E as opções de chat, que são as instruções aqui. A gente cria a session e passa a session, o Session ID, passa o Session ID que a gente buscou aqui, ó, se existir. Tá? Então, se existir, ele está buscando o último a Session ID criada para aquele usuário, ele está retornando essa Session ID. Tá? Então, é bem simples o exemplo, mas é só para vocês entenderem o processo. E aí aqui ele vai fazer a conversa para poder salvar e vai salvar essa conversa automaticamente. Tá? Então, aqui, se você olhar no SQL History Provider, o que ele tem aqui? Ele recebe a Connect String, né, para poder fazer, e aqui, ó, ele vai pegar a Session ID. Se a Session ID for nula, ele vai retornar vazio. Então, se for a primeira vez, ele não vai ter nenhuma mensagem. Se ele tiver, ele vai buscar as tabelas, ele vai buscar na tabela os dados, né, das mensagens, e vai montar aqui, ó, um Row Select New Chat Message. Então, a gente vai tornar uma lista de chat message pro Microsoft AI Framework, pro AI Agent. E aí o AI Agent vai usar isso aí para poder passar o contexto pro modelo. Então aqui você pode, por exemplo, controlar quantas mensagens você vai retornar, se você vai retornar qual tipo de mensagem. Então você tem a role, você pode retornar a mensagem só do assistente ou só do usuário, fica a seu critério também. Então aí aqui, ó, Store Chat History. Então aqui você vai pegar o Session ID, se não for nulo, aqui ele vai salvar as mensagens do usuário e vai adicionar naquela lista, tá? Então, e aí a ideia é essa. Então, no caso, você sempre tem que implementar o Provide Chat History Async e o Store Chat History Async. Provide, a gente vai pedir antes de chamar o modelo a primeira vez para poder montar o histórico, e antes de chamar o modelo, e o store ele vai ser depois de uma chamada, depois de uma pergunta, de uma resposta, que aí ele salva essas informações, essa resposta. Vamos lá debugar? Vamos rodar aqui e aí vamos abrir o terminal. O Docker, o banco já subiu, tá? Então é só, no meu caso aqui, eu vou dar source jacket aqui, .NET Run. Tudo é certo, não vai quebrar. Talvez quebre, acho que aqui. Então aqui eu vou botar o Steve, né? Então me conta o tipo de jaqueta que você procura. Aí eu vou botar aqui, ó, digite recomendar, né? Recomendar. Eu não sei o suficiente sobre o seu gosto. Então vamos pegar aqui o exemplo que ele bota. Qual que era o exemplo que ele usou? Aqui. Corta-vento preto urbano. Então aqui eu gosto de jaqueta corta-vento preta de estilo urbano. Aí ele vai fazer o fluxo, salvar no banco, trazer aqui no nosso agente e vai responder. Aí ele fala assim, agora tem mais detalhes, tal, material, aí tem algumas informações. Aí aqui a gente vai parar nossa aplicação, tá? A gente vai parar e eu vou dar um .NET Run de novo. A gente vai olhar aqui, ó, Steve. Quando vem aqui Steve, ó, bem-vindo de volta. Já trocamos 2 mensagens antes, não precisa responder. Eu vou botar recomendar. Ó, aí ele recomendou corta-vento preto urbano, corta-vento preto, nylon estilo urbano, R$ 189,90. Beleza. Aí eu vou sair e vou entrar agora como Marla. Então vamos entrar aqui, Marla. Ó, olá Marla, primeira vez por aqui. Me conta que tipo de jaqueta você procura. Então ele não tem. Então aqui eu tenho puffer colorida esportiva. Puffer colorida esportiva, né? Aí aqui eu vou lá na puffer colorida esportiva. Ele vai trazer as informações. Eu vou sair de novo, vou entrar e Marla. Recomendar. Puffer vermelho, inverno, poliéster, estilo esportivo, R$ 279,90.
Então, qual que é o legal disso? Você está salvando seu banco, está salvando essas informações. Esse é o histórico que você está salvando. Como é que você poderia fazer? Você poderia salvar o histórico, você poderia criar também um AI Context Provider no SQL Server também, salvando essas preferências dos seus usuários. E para poder incrementar essa demo, o que você faria? Você pegaria essas categorias, você buscaria uma lista de um MCP que acessa o seu banco de dados para poder um banco de dados de roupa, de algum processo, e que com essas características ele vai retornar algumas opções. E aí, com base no que você gosta, aí o agente vai responder. Então tudo isso você consegue fazer. E aí a ideia aqui é sempre trazer para vocês. Você consegue fazer usando in-memory, você consegue usar o Foundry, você consegue fazer via SQL Server. Depende do seu contexto, depende da sua necessidade. Então quanto mais rápido, quanto mais abstraído, menos controle. Então você joga para o Foundry, você não tem tanto controle de como é que está sendo recuperado e como está sendo salvo. Quando você joga para sua mão, você tem mais controle do que você salva, do que você armazena, mas você tem que fazer tudo isso na mão. Você tem mais controle, mas tem mais trabalho. Então são coisas que você precisa fazer de acordo com a necessidade do seu projeto. Por fim, eu queria trazer para vocês aqui o nosso Jack Concierge. E aí ele tem as jaquetas. Então aqui tem as jaquetas com as categorias, cor, material, estilo e o preço. Os nossos usuários. Então ele fez aqui, Steve e Marla. E aqui, nossas sessões que ele criou com o User ID do Steve e da Marla. E aqui a gente tem o Chat History, que aí aqui vai ter a conversa. Eu gosto de jaqueta, corta-vento, preto, estilo urbano. Perfeito, você já me contou. Puff colorido, perfeito. Então aqui você tem toda a conversa entre eles. Então essa conversa da Marla, do Steve, e essa é a conversa da Marla. Então essas são o que você tem salvo. Então tudo que você for salvar, aí depende de você. Então você pode fazer essa implementação. Na demo aqui a gente faz um retorno, né, do que dá do match, faz essa busca, faz a implementação aqui bem simples para poder fazer um match com as jaquetas que tem disponíveis no catálogo. Basicamente isso. Então se ele consegue, ele retorna, e aí quando você bota o recomendar, ele vai fazer, com base nas informações, ele vai montar para poder fazer. Isso aqui a gente poderia encapsular, por exemplo, numa tool e deixar o agente fazer esse fluxo todo para você. Pessoal, é isso. A ideia era trazer um pouquinho sobre como você trazer essa implementação para o SQL Server das sessions, como salvar. E a gente pode implementar isso, incrementar essa demo com outros contextos, igual eu falei. Então talvez dê para fazer aquela versão de RAG com controle de acesso, fazer essa demo das sessões com SQL Server, fazer com AI Context Provider para poder salvar, por exemplo, preferências do usuário, tudo usando a SQL Server, fazendo uma implementação na mão, não utilizando nada de terceiros. Então você teria o total controle dentro do seu agente. É uma ideia para a gente fazer no futuro. Até a próxima!